Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa do Mestre Jesus, Conscious Living Spiritist Group. Eu sempre digo obrigado, é sempre uma honra muito grande poder vir aqui trazer um estudo. Vou precisar falar um pouquinho mais perto hoje, pessoal, aqui, porque minha voz está voltando aos poucos. É uma alegria muito grande poder fazer um estudo, trazer uma responsabilidade, que eu adoro ter essa responsabilidade, poder dividir esses conhecimentos, dividir essas falas tão lindas do nosso Mestre, esses conteúdos tão bonitos que nós temos no Evangelho, no Pentateuco Kardeciano, nas obras complementares. Então, o tema de hoje, ele é um tema que ele compila bastante, como de costume, né, várias fontes. E a ideia que eu quis fazer do tema foi em forma de pergunta. Então, pode observar que não é ao acaso que eu coloquei uma interrogação ali, para que nós nos perguntemos o que será que nós temos ofertado. E nós vamos ramificar esse o que e os derivativos disso, mas para que nós comecemos a pensar o que eu tenho ofertado. E a primeira mensagem que eu queria trazer é uma mensagem do Fonte Viva, do Emmanuel, surprise, em que ele vai dizer, na mensagem 164, quando ele vai comentar sobre a carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo diz que ninguém vive para si. Inclusive, este é o título da mensagem, Ninguém Vive para Si, que por si só já é a mensagem. Não precisaria nem ler muito para entender o que ele vai querer dizer aqui e quão importante é isso. Ninguém vive para si, ele vai dizer, queiramos ou não, o Emmanuel vai dizer, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Queiramos ou não, gostemos ou não, acreditemos ou não, a nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. Temos uma lei de sociedade por trás disso. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Estamos rodeados de encarnados e desencarnados que nos rodeiam. E a nossa existência pertence, sim, a essas pessoas que nos rodeiam. Então é interessante que ele já traz de cara essa mensagem para que nós entendamos como que, se nós queremos ou não, essa é a verdade, esse é o fato. Ele vai mais além dizendo, milhares de olhos, eu adoro essa frase, milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ele não falou um pouquinho, ou como o querido Chico provavelmente falaria, um bocadinho. Não, né? Milhares. O Emmanuel é muito preciso nas palavras, então ele falou milhares, quer dizer que tem muita gente que observa o que eu faço, observa os meus passos, que ouve as coisas que saem daqui no dia a dia, não só quando está no momento de uma palestra, no dia a dia, todos os momentos. Escutam as vozes e corações que recebem o estímulo para o bem ou para o mal, dependendo da natureza da minha emissão, se é uma emissão do bem ou uma emissão do mal, qual o teor daquela emissão e qual a faixa vibratória que aquele coração estará recebendo aquela mensagem. Então, olha a responsabilidade que nós já temos aqui de cara. Então, quando nós pensamos o que eu tenho ofertado, que é o título da palestra, o que temos ofertado, o que eu tenho ofertado, já começo a pensar que essa questão da oferta gira intrinsecamente em torno das pessoas que me rodeiam, das pessoas que escutam a minha voz, que recebem meus estímulos nos corações, que observam os meus passos. Como eu falei, desencarnados e encarnados, ambos. Porque ele não falou só um pouquinho. E é interessante como que as coisas se alinham, né? Se nós formos ver, isso é totalmente ao acaso. Pelo menos vou dizer ao acaso, porque eu não tinha conhecimento da mensagem que ia ser lida hoje. Faz parte da criação. O que a Joana estava falando naquela mensagem do começo ali? Você faz parte da criação. Você é importante para tudo isso que está ocorrendo. Você é herdeiro do universo. Ou seja, todos esses pontos que vão trazendo esses conhecimentos para que nós possamos refletir e comecemos a entender um pouco mais. O que será que eu tenho ofertado? Se milhares de pessoas me observam, me escutam e recebem os meus estímulos nos corações, que tipos de estímulos eu tenho emitido? Que tipo de palavras eu tenho falado?
porque é uma responsabilidade muito grande. E todos nós temos essa responsabilidade. Nós aceitamos essa responsabilidade como encarnados, e nós também, mesmo na erraticidade, temos essa responsabilidade também, porque não é porque o espírito está desencarnado que ele não está fazendo nada, não está influenciando ou sendo influenciado. Com certeza está. E sem essa barreira aqui, que é interessante também. E aí nós podemos ir no livro Palavras de Vida Eterna, quando na mensagem número 23, chamada Pão Espiritual, uma mensagem muito bonita, em que o Emmanuel vai falar sobre aquela passagem em que Jesus pergunta a Simão Pedro algumas vezes: você me ama? Você realmente me ama? Ele fala assim: eu te amo. Aí o que ele fala para Pedro então? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, ou seja, dá de comer. Basicamente é isso. Dá de comer as minhas ovelhas. Leva as minhas ovelhas, conduz as minhas ovelhas ao pasto. Conduz as minhas ovelhas para que elas se alimentem. E o Emmanuel vai falar desse pão espiritual. Então, quando ele vai nos dizer que o mestre, é interessante isso, ele fala assim: o mestre não pediu algo assim completamente fora do normal. Ele não pediu nada que não fosse ao alcance do Simão Pedro. Falou assim, ele não pediu para que o apóstolo convertesse os balidos em trechos de música, ou determinar que se transforme o pelo em fios de ouro. Ou seja, ele não pediu nada que fosse intangível, nada que fosse inalcançável. O que ele pediu a Simão Pedro foi: dá de comer as minhas ovelhas. Claro que ele estava se referindo não às ovelhas como os animais de verdade, mas todos aqueles que são as ovelhas do Cristo. E dar de comer o quê? O próprio título da mensagem, esse pão espiritual, que é tão importante. E ele continua dizendo: Cristo conta com o vosso esforço, é o que o Emmanuel falando para nós. O Cristo conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos aguardando, ou seja, todos aqueles que aguardam a refeição, porém que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Então que a mesa, olha só, o Emmanuel faz aqui o jogo das palavras, né? Que a mesa das vossas atitudes esteja asseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. E aí a gente pensa de novo na conexão com a mensagem anterior, quando o Emmanuel fala que milhares escutam a tua voz. Qual que é o teor do alimento que eu estou oferecendo? No dia a dia. De novo, volto a dizer, não é só nesse momento maravilhoso de 1h30 que nós estamos aqui no Centro Espírita, que tem toda uma psicosfera maravilhosa, mas é lá fora também. São nas dificuldades dentro da própria casa. São nas dificuldades no trânsito, nas dificuldades no trabalho, na dificuldade com o familiar difícil. Nesses momentos, que tipo de alimento eu estou ofertando? Que tipo de palavras eu estou oferecendo a essas pessoas que necessitam de ajuda? Essas pessoas que caíram e que caem, como nós também fazemos, das mais variadas formas. E é isso. O mestre não pediu para que nós criássemos asa nas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, dá de comer, mas dá de comer desse pão espiritual, desse pão verdadeiro, o pão que engrandece. O conhecimento superior, ele fala, seja distribuído com todos, mas não só através de palavras, não nos enganemos também, através das ações. Como é que eu estou me portando? Como é que eu estou encorajando ou desencorajando o próximo com as minhas palavras e com as minhas atitudes? Nós caímos na questão, então, do livre-arbítrio, que é esse instrumento que nós temos, todos nós temos, diretamente ligado à lei de causa e efeito, que vai ditar como que está a nossa atual conjectura e para onde nós vamos marchar também, porque nós somos autores dos nossos próprios destinos. Nós estamos aqui onde estamos, na situação que estamos, por escolhas nossas. E onde nós estaremos amanhã será por escolha nossa também. Então, o que eu tenho ofertado? Alçando, Emmanuel vai dizer, no entanto, a razão por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio. Então, quando atinge uma certa maturidade, o espírito possui então esse livre-arbítrio para que ele possa decidir por si
mesmo. Nós não temos isso nas leis falhas da sociedade humana? Nós não damos um poder de escolha total para uma criança de 6 anos, por exemplo. Por quê? Não tem capacidade de escolher. Não tem capacidade de saber o que é melhor. Não tem capacidade ainda de ser responsável. Da mesma forma que nós, quando ainda estávamos num mundo totalmente primitivo, não tínhamos essa capacidade tão grande que nós temos agora, de fazer as escolhas e ter consciência plena de que as nossas escolhas são o que vão ditar o nosso caminho. Nós temos hoje em dia, nós temos um GPS, basicamente, espiritual, que aponta o caminho, mas basta que eu siga aquele caminho, eu que estou dirigindo. Apesar que hoje em dia é difícil fazer essa analogia, né? Porque os carros estão dirigindo sozinhos. Mas a realidade é essa. Nós temos o mapa, nós temos o GPS que fala, esse aqui é o melhor caminho. Mas no final de contas sou eu. Se eu falo, não, quero estacionar aqui, quero pegar esse trânsito, mas eu que vou escolher. Da mesma forma, nossa caminhada espiritual. Refletes, pois, o Emmanuel vai dizer, na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem, amplamente. Eu adoro que ele coloca essas variações aqui, amplamente, ilimitadamente, constantemente. Amplamente, ou seja, para todos, de uma forma ampla e das mais variadas formas, ilimitadamente, ou seja, sem limites. Não é eu vou fazer o bem só para quem me faz bem. Quem me quer bem, eu vou fazer o bem. Quem não me quer bem, que passe longe. Ilimitadamente, sem limites. E constantemente. Eu adoro essa palavra, constantemente. Porque ela é disciplina. É o hábito que nós criamos aos poucos. E quando nós vamos treinando esse hábito através do nosso livre-arbítrio, porque é uma escolha nossa, nós vamos melhorando ainda mais as nossas atitudes. Nós vamos renovando as nossas atitudes, melhorando a forma que nós estamos ofertando o pão espiritual, através das palavras, das ações, as vibrações que nós mandamos através do pensamento, de uma oração, por exemplo. À medida que nós ajustamos isso, nós vamos mudando os nossos hábitos. E hábito é difícil de quebrar. Hábito ruim é difícil de quebrar. A gente não precisa nem estar num centro espírita para entender isso. O André Luiz fala da dieta espiritual. A gente pode pensar como é difícil fazer uma renovação, meio fazer uma dieta espiritual melhor. Se uma dieta física é difícil, vocês estão rindo porque já devem ter tentado fazer dieta. Várias vezes. Várias vezes a Denise falou. E ninguém vai dizer que é fácil. Por quê? Porque a gente está quebrando um ciclo ali, a gente está quebrando um hábito, uma rotina. Quebra uma homeostase. Aí vem o quê? O que acontece? O corpo ele não quer saber disso, ele quer o mais fácil. Agora imaginemos isso para as questões do espírito imortal. Quão mais difícil elas são de serem quebradas. De fazer uma dieta espiritual realmente sadia. Para que o alimento que nós estejamos ofertando a todos os tempos, a todo tempo, ilimitadamente, amplamente e constantemente, seja um alimento de qualidade. Um alimento que de fato vai melhorar a vida, não só a nossa vida, mas a vida dos nossos semelhantes. Indo para o nosso querido Kardec, no Livro dos Espíritos, ele perguntou em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Porque quando nós vamos falar de estar ofertando, uma das coisas que eu pensei foi, tem a ver com trabalho, tem a ver com missão? Tem. Porque nós conseguimos ofertar a todo o tempo que nós estamos ofertando. Então qual que é a missão dos espíritos encarnados? Agora os que me ouvem encarnados aqui nesse momento. Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir e melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Olha que interessante, né? A missão, então, a minha missão como espírito encarnado, basicamente é para os outros. De certa forma. Falou assim, em instruir os homens, em ajudá-los a progredir. Olha como tudo volta para a lei de caridade. Olha como tudo volta para essa questão, de novo, que a Joana de Ângeles falou no começo. E que ninguém vive para si, como o apóstolo dos gentios também falou. Então a missão é essa instrução do próximo. Ajudar o próximo a progredir, estender um braço quando a pessoa se encontra caída. Ofertar um alimento espiritual que tenha valor de fato. Só que é interessante que eles falam em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Eu coloquei em negrito, diretos e materiais. Por meios diretos, ou seja, diretamente através daquilo que eu posso executar, e por meios materiais,
Porque nós ainda somos um planeta e um tipo de planeta na escala evolutiva que necessita da matéria. Nós ainda temos a matéria aqui como esse instrumento. Então, quando nós ajudamos as instituições por meios e as pessoas por meios diretos e materiais, nós estamos falando sim da parte material também, porque ainda somos atrelados à matéria. Nós ainda temos esse ponto. A gente precisa comer físico. A gente precisa cuidar do corpo, da saúde física. Ah, mas é o corpo, eu não sou materialista, não vou cuidar do corpo. Então você está negligenciando o instrumento. Nós temos que cuidar disso também. É interessante porque a missão, então, quando nós pensamos o que eu tenho ofertado, volta diretamente essa questão do olhar para o próximo, ajudar o próximo a progredir por meios diretos, as instituições por meios materiais. E na pergunta 675 eles perguntam se nós só devemos entender por trabalhos, ocupações materiais, ou seja, aquelas que dão alguma remuneração. Eles vão dizer, não, eu adoro essa resposta. Toda ocupação útil é trabalho. O espírito trabalha assim como o corpo. Ou seja, toda ocupação útil é trabalho. Eu adoro essa definição. Útil é uma palavra tão forte. Toda ocupação útil é trabalho. Então, se nós pensamos em um grupo de orações, se nós pensamos a pessoa que vai aqui ao centro, que não está sendo paga para isso, é um trabalho. Como é um trabalho? Tudo que é feito, que é útil, é um trabalho. É uma coisa para nós pensarmos também. Porque quando nós estamos falando o que eu tenho ofertado, eu também estou ofertando através do meu trabalho. Por trabalho, entendendo-se a ocupação útil. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, a mensagem, na verdade, do Espírito Lázaro, sobre o dever. Nós falamos já então a missão, o trabalho, o dever. O que ele vai dizer? Vai dizer o dever é a obrigação moral da criatura. Para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. Então esse dever é uma obrigação moral que eu tenho para comigo e depois com os outros. Interessante que essa sequência que ele colocou ali. Primeiro para que eu me modifique, primeiro para que eu me melhore e melhore os outros. Colocar a máscara de oxigênio em você mesmo. Não adianta só eu querer ficar olhando os outros, que os outros estão tudo errado e que eu tenho que melhorar todo mundo, sendo que eu não estou me melhorando, por exemplo. Que eu não estou olhando para mim e tentando enxergar o que eu tenho que fazer melhor aqui. Como é que eu posso me aprimorar? Então ele fala, esse dever é essa obrigação moral. Moral por quê? Porque no final das contas, esse avanço que nós estamos tendo, o avanço intelectual já vai ocorrendo. O avanço moral é o que está ainda lagging behind, como a gente fala em inglês, que ainda está atrasadinho ali. Nós estamos tentando acompanhar o avanço intelectual, o avanço tecnológico. Então é uma obrigação moral comigo, depois com o outro. O dever é a lei da vida. Ele se encontra, adoro isso, das mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. As mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Então, se nós pensarmos nos deveres, por exemplo, como algo que é obrigação comigo, depois para com o outro, e ele vai nas mais ínfimas particularidades e nas coisas mais elevadas, nós vamos entendendo como que tudo que eu oferto, que eu tenho ofertado, é importante, por menor que pareça. Por menor que pareça. Por menor que pareça o meu gesto. E percebam que eu estou usando a palavra pareça, não estou dizendo que é o gesto menor. Por menor que ele pareça. Que o Emmanuel é muito bom nisso também, de comentar como que existe a grandeza nas pequenas coisas, porque nós nunca saberemos de fato se aquilo é algo pequeno para o próximo ou não. E o que aquele algo pequeno um dia poderá ocasionar. Então, nas ínfimas particularidades, naquelas pequenininhas, quando eu estou ofertando algo que é sadio espiritualmente, para mim pode até parecer algo pequeno, mas para um próximo pode ser a luz que faltava. Porque para quem está na escuridão, até uma vela serve. Não precisa ser um farol. Até uma vela serve. Ah, mas é só um abraço que eu vou dar na pessoa, só vou dar um sorriso. Você nunca sabe o valor disso para a pessoa. Então o dever não está só nas coisas grandiosas.
Está nas ínfimas particularidades também. Eu adoro essa definição. E o Lázaro ainda vai falar nessa mensagem também como que, à medida que o espírito vai progredindo, esse dever vai aumentando, vai mudando a responsabilidade. E, de novo, não é difícil nós entendermos isso quando nós trazemos para as nossas próprias leis e costumes da Terra. Quando a criança vai crescendo, ela vai ganhando mais responsabilidade. Quando ela vira maior de idade, o que é isso? Ela tem mais responsabilidades. Normal. Da mesma forma, quando nós vamos evoluindo também, o nosso dever também vai. Ele fala que a obrigação moral jamais cessa. A obrigação moral da criatura jamais cessa. Os espíritos crísticos têm uma obrigação muito maior que a minha ou que a nossa aqui. Mas eles têm. Jesus não falou, meu pai trabalha, eu também. Então nós nunca estamos sem ofertar, nós estamos sempre ofertando algo. Isso é algo que nós temos que ter em mente, que eu queria trazer para vocês refletirem também. Essa questão, quando nós perguntamos o que eu tenho ofertado, entendendo que a todo momento eu estou ofertando, a todo momento as pessoas ao meu redor, encarnadas e desencarnadas, estão se valendo daquele banquete que eu tenho ofertado, a todos os momentos. Claro que nós estamos falando aqui em termos espirituais. E aí no livro Ceifa de Luz em Nossas Mãos, o Emmanuel vai dizer: segundo é fácil de observar, estais na Terra, de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo do autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos no mundo físico ou fora dele, ou seja, encarnados e desencarnados, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente. E o nome da mensagem é esse: em nossas próprias mãos. Meu livre-arbítrio me permite a escolha. E no final, o que eu vou ofertar, ou a quem eu vou ofertar, está nas minhas mãos. Nós temos vastas possibilidades de auxiliar o próximo, de exercer o bem. Ele fala estendê-lo aos semelhantes, ou seja, exercer o bem para nós também, e estender esse bem aos semelhantes. Nós temos vastas possibilidades. E ele fala, porque melhorar e elevar, nos educar e servir, tudo isso está nas nossas mãos. E está nas nossas mãos. Não está na mão do outro. Porque a pessoa não me deixa fazer isso. Não, está na minha mão. Porque a todo momento, basta eu saber olhar as possibilidades. Porque às vezes nós ficamos procurando por coisas muito mirabolantes, possibilidades perfeitas, momento perfeito. Não. As possibilidades estão aí para todos nós. E a pergunta é, o que nós temos ofertado? E aí, não fui eu que inventei esse título, é o título do Emmanuel nessa mensagem. Ninguém é inútil. Não aguardes aparente grandeza para ser útil. É isso que ele vai falar. Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome pré-claro, uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que é próprio, com o prazer de servir. Ninguém é inútil. Volto a dizer, aquela mensagem da Joana foi excelente no começo. Mensagem 145 do Vida Feliz, que foi lida aqui pela Ana. Ninguém é inútil. E ele fala, não aguardes aparente grandeza, porque, de novo, muitas vezes nós ficamos com a ilusão de que as coisas, que a estrela tem que estar alinhada hoje, a lua tem que estar de certo jeito, eu tenho que acordar cheio de energia, sentindo bem para poder fazer. Esquece, não vai ter esse momento. Tomara que tenha, e aproveita, que às vezes você aproveita para fazer outra coisa quando acorda assim. Não, quando eu tiver X milhões na minha conta, aí sim eu vou poder fazer muita doação. Nossa! Não, quando eu me aposentar, aí sim eu vou ter bastante tempo para poder fazer bastante caridade, entregar comida para os homeless. Esquece. Não aguarda essa aparente grandeza. Quando eu for o diretor da empresa, eu vou ter... Não, ele fala justamente isso. Ninguém é inútil. E às vezes nós ficamos esperando essa aparente grandeza. Eu gostei que ele botou aparente também. Ou seja, que é na aparência algo grande, para sermos úteis, para nos sentirmos úteis, para nos fazermos úteis, para servir.
Mas ele fala, não precisa disso tudo. Nome pré-claro, fortuna de milhões, cargo diretivo. Seja útil aonde quer que você esteja. Porque todos nós temos essa capacidade. Ele fala que missão, Emmanuel vai falar nessa mesma mensagem, missão quer dizer incumbência. E ninguém vive aos ventos do acaso. Ninguém está aqui na colônia de férias, a passeio. Ninguém. Então, como que eu posso ser útil? Essa é a pergunta. Como que eu posso ofertar um alimento espiritual que vai de fato ajudar o próximo, vai de fato me ajudar? Essa é a pergunta que nós temos que fazer também. Porque muitas vezes nós ofertamos inconscientemente também. E vale a pena a reflexão. Quando nós pensamos o que eu tenho ofertado, pode ser que a gente já caia numa armadilha intelectual de achar que é só aquilo que eu estou conscientemente ofertando. Que foi que eu comentei bastante até agora. Mas a verdade, como nós já descortinamos com o Espiritismo, nosso pensamento não para, nossa mente não para. Milhares e milhares de pensamentos a todo tempo. E esse pensamento tem o poder de modificar a realidade, destruir, construir, fazer as ideias crescerem, tanto as boas quanto as ruins, mudar o humor das pessoas, porque o pensamento é uma força incrível, mais rápido que a luz. Não tem limite, como o som tem, por exemplo, limite no espaço e no tempo, com a questão do ar, que é como ele se movimenta. O pensamento, fluido cósmico universal. Então, a todo momento nós estamos ofertando. E aqui vem um momento que eu queria realmente que nós refletíssemos aqui, cada um refletisse. O que eu estou ofertando? Porque até então são minhas ações, são minhas palavras, mas o que eu estou pensando? Que tipo de alimento eu estou ofertando através dos meus pensamentos? Qual o teor dos meus pensamentos? Lembremos da pergunta 457. Os espíritos conseguem ver até os nossos mais secretos pensamentos. Quando a pergunta foi, eles conseguem ver os nossos mais secretos pensamentos? Eu adoro que ele coloca a palavra secretos, para dizer assim, não, mas aquilo que eu escondo mesmo. Eles conseguem ver? Conseguem. E na 459, eles influenciam esse pensamento, então, já que eles enxergam, é mais do que vocês supõem, pois muitas vezes são eles quem vos dirigem. Poxa, então a todo momento eu estou ofertando através do pensamento? Sim. A todo momento eu estou em intercâmbio com as pessoas ao meu redor, encarnadas e desencarnadas, através dos fios invisíveis do pensamento? Sim. Então, o que eu tenho ofertado através do pensamento? Que tipo de alimento está sendo produzido aqui? Que diz diretamente com o tipo de alimento que eu consumo. Quando nós consumimos o alimento físico, como é que o nosso corpo reage? Vai depender do que você consumiu. Da quantidade, da qualidade, do tipo. Se é assim com o alimento físico, imaginemos com o alimento espiritual. Então, o que nós estamos ofertando está diretamente ligado ao que nós estamos consumindo. Que tipo de alimento eu estou consumindo? Que tipo de leitura eu estou tendo? Que tipo de hábitos eu estou fazendo? E mesmo quando não tem ninguém olhando. Ninguém olhando. Nenhum encarnado olhando. Que tipo de conversas eu estou tendo? Porque as conversas modificam os pensamentos. Nós já conversamos até sobre isso. Será que eu estou muito na maledicência ainda? Será que eu só estou consumindo tragédia para levar a tragédia para outra pessoa? Para dizer, você viu o que aconteceu? Aquilo lá. Que tipo de alimento? O que eu tenho ofertado? Porque como diz o próprio Paulo também, o Emmanuel vai dizer que um pouco de fermento se fé da massa toda, né? Quando eles vão fazer esse estudo sobre essa fala. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. O alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Porque ele fala que ninguém vive só, nossa alma é sempre um núcleo de influência para os demais. Então, quando nós perguntamos o que eu tenho ofertado,
é esse alimento invisível e vai dizer e depende da nossa qualidade, ou seja, da qualidade daquele alimento essencial. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. Fluxo e refluxo. A ação e a reação. Dependendo do tipo de pensamento que eu estou projetando, o campo vibracional que eu estou sintonizado através daquele pensamento, através das minhas falas, das minhas atitudes, dos atos, dos sentimentos por trás das minhas palavras. Ele fala, desdobra-se no sentido dessas correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Tudo que vai e volta, bem ou mal, de alguma forma ou de outra. Então esse fluxo e refluxo, quando nós estamos ofertando algo, nosso pensamento, a palavra, a ação, nós estamos nesse fluxo e refluxo, está sempre indo e voltando. Ele fala que essas ações e reações, eles caracterizam a nossa marcha. Claro, porque existe um Pai altamente justo, infinitamente justo, perfeito, todas as suas qualidades, bom. E a lei de ação e reação está aí, para que eu possa ter o mérito das minhas ações, quando elas são feitas corretamente, mas que eu também seja aquele que vai pagar pelas ações que eu cometi, que foram errôneas. Da forma justa, porque é sempre justo. E aí, o André Luiz tem uma colocação muito legal, eu trouxe a mensagem aqui para vocês, quando ele vai dizer, isso é no livro Espírito da Verdade, ele vai dizer assim, somos parte integrante da farmácia do próximo. Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem convive, não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência e pelas atitudes. Pois com a simples aproximação funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos cerca. Olha que interessante, né? Somos a farmácia, parte da farmácia do próximo. Dependendo daquilo que nós estamos ofertando, pensamentos, palavras, ações, nós iremos influenciar o próximo. Como que nós estamos influenciando, então? Como que nós queremos influenciar o próximo, então? Será que nós queremos ser que nem um êxtase? Ou queremos ser que nem, não sei, um benzodiazepina, um ansiolítico? O que nós queremos ser? Que tipo de medicamento nós queremos ser? Porque nós estamos completamente envoltos disso. E aí, quando nós pensamos também, eu queria trazer esse ponto, essa ótica do que nós temos ofertado, eu lembrei daquela passagem que Jesus vai falar, isso aqui está em Lucas 21, daquela senhora que foi lá e deu uma quantia financeira muito ínfima, muito pequena. E aí eu trouxe a passagem aqui. Ele fala, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E ele falou, em verdade eu lhes digo que quem lançou mais que todos foi essa pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, ou seja, do que é sobressalente, do que é em excesso. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Então aí nós pensamos, vejamos a oferta, claro que aqui nós estamos fazendo um paralelo da oferta física com a oferta espiritual, do que aquela senhora, o sentimento que ela tinha por trás de ofertar tudo aquilo que ela tinha, aquelas 2 moedas, que para ela na pobreza valiam muito mais do que aqueles outros que ofertaram o que era excedente, pelas aparências, para poder cumprir tabela. E aí vale o questionamento, será que nós temos ofertado conscientemente só aquilo que nós temos em excesso? Só aquilo que está sobrando? Então estou com muito tempo sobrando, vou ofertar ali um tantinho. Por isso que eu falei conscientemente, porque nós estamos a todo tempo ofertando. Ou será que nós estamos tentando mais ser como essa pessoa que de todo o seu coração ofertou tudo aquilo que ela tinha para aquele propósito dela? Então, quando nós estamos ofertando para os propósitos aqui, seguindo o nosso dever, seguindo a nossa missão, que tipo de oferta nós estamos dando? Que tipo de oferta nós estamos dando ao nosso Deus, ao nosso Mestre, aos nossos irmãos e irmãs de caminhada?
Será que é só o sobressalente? Fica o questionamento. E aí aquela outra passagem também, essa aqui está no livro da Bíblia, mas eu adoro essa passagem de Primícias do Reino, da mulher de Samaria, quando Jesus está lá, eles vão comprar comidas, né? Vou parafrasear do meu jeito. Os apóstolos vão comprar comida, então Jesus resolve ir lá até aquela fonte e desce essa mulher samaritana para pegar água na fonte, no poço lá, ela pega a água. E aí Jesus fala para ela, dá-me de beber. Era exatamente as palavras da Amélia, dá-me de beber. E essa moça vira, e só que é legal que a Amélia vai descrevendo o que ela estava pensando. Essa moça vira e fala, mas o que esse cara está falando comigo? Como é que ele se atreve a fazer isso? Será que esse judeu não está observando os costumes? Você não fala com moça, mulher em público, nem sua irmã, sua esposa, sua filha. Quem que esse estranho vai falar comigo? E aí começa todo um diálogo sensacional, que ele pede ela de beber, e aí ela vem já meio que responde um tom meio irritado, e depois ela vai dizer assim, não, você não tem nada aí de que pegar água. Aí Jesus fala para ela assim, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jogar pela vida eterna. Olha que interessante. Porque essa moça, até então, estava assim, mas você não tem balde, que água é essa que você está falando? Né? Ele vai dizer, não, mas essa água daqui, se você beber, você vai voltar a ter sede. A água que eu tenho a ofertar, você não vai ter sede. E aí, então, ela ainda fica um pouco desconfiada com ele, vai lá e fala, não, mas que água é essa? O que você está falando? Né? Aí ele fala assim, chama o teu marido, então. Ela fala assim, não tem marido. Falastes bem, pois você tinha 5 maridos e o que tem agora não é seu marido. Aí nessa hora a gente imagina o susto da mulher. Que esse estranho que sabe da minha vida assim. Aí ela já, na hora, já cria uma reverência ali. Fala, poxa, ela fala, vejo que és profeta. E aí começa todo esse diálogo belo. Mas eu queria trazer essa passagenzinha aqui dessa parte, porque quando Jesus está falando, estamos falando do pão espiritual, estamos falando do alimento do Espírito, a água do Espírito, é essa oferta que o Mestre nos traz, que se nós bebermos, nós jamais teremos sede. E é uma água, pão também, podemos pensar, que nós conseguimos ofertar através dos pequenos gestos com amor, dos pequenos gestos de caridade. Não precisa de algo gigante, são os pequenos gestos. O conhecimento transformador, um abraço amoroso, uma palavra de incentivo dada com o sentimento do coração, com o mesmo sentimento que o Cristo teria para conosco. Essa é uma água, essa é um pão espiritual que modifica as pessoas. E aí também podemos ver na parábola dos talentos, que eu adoro essa parábola dos talentos, quando, inclusive foi um dos episódios do meu podcast, eu sabia que você ia falar isso, no meu podcast Companheiro Espírita, falando sobre essa parábola, quando ele vai dizer que o Senhor, de novo, vou parafrasear, né? O Senhor ia sair, então ele deu talentos, que era uma quantia bem grande, monetária da época, a 3 dos seus servos. O primeiro ele deu 5 talentos para cuidar, o outro ele deu 2 e o outro ele deu 1. E ele foi em viagem. Eu acho até interessante, né? Porque o Senhor, ele foi e voltou. Ele deixou os servos com os talentos temporariamente. Então ele vai de viagem, volta. Quando ele volta, o que tinha recebido 5 talentos, trabalhou aqueles talentos, conseguiu gerar mais 5. Falou, tá aqui, Senhor. Mais 5 talentos em cima daqueles 5 que você tinha me confiado. E aí ele fala, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Chega o segundo que ganhou 2 talentos, coloca lá 4 talentos. Ó, tá aqui os 2 que você me confiou e mais 2. Ele fala a mesma coisa. Bom, servo bom e fiel. Aí chega o terceiro que tinha recebido 1 talento, devolveu 1 talento. Aí o Senhor fica bravo com ele. Ele vai dizer, não, mas é que você é severo, eu fiquei com medo, fui lá e enterrei o talento.
Ou seja, os talentos foram confiados temporariamente. E o mestre, quando vai falar essa passagem, essa parábola, nos mostra como que nós temos talentos, e aqui entre aspas a palavra talentos, que nos foram confiados temporariamente para que nós possamos fazer bom uso deles. Porque cada um de nós aqui encarnou com talentos, com coisas que nós já adquirimos, que nós temos que usar em prol do próximo, em prol de nós mesmos, lembramos do que é o dever e da missão. E se nós pegarmos esse talento que nos foi confiado e nós enterrarmos, depois quando for a hora de prestar as contas na aduana espiritual, como é que vai ficar? Se eu falar, não, enterrei o talento porque eu fiquei com medo do que fazer. Poxa, mas você poderia ter multiplicado esse talento. Você poderia ter feito muito mais com ele. E você desperdiçou. Então, quando nós pensamos o que eu tenho ofertado, pensemos também a quem temos ofertado. Que é aquela passagem de Jesus que ele fala, mas quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, coxos, estropiados, e serás bem-aventurados, porque eles não têm como te recompensar. Então essa passagem tão interessante, de que quando nós pensamos o que eu tenho ofertado, mas a quem também que eu tenho ofertado? Será que minhas palavras de amor só são ofertadas àqueles que gostam de mim? Só aqueles que eu tenho um direito perante os olhos dos homens de servir? Ou será que são aqueles todos caídos das mais várias formas, os coxos, os estropiados, os mancos e os cegos de espírito, que precisam também desse banquete que todos nós temos a ofertar? Fica o questionamento. Porque como nós aprendemos, é muito melhor dar do que receber. Todos nós estamos ofertando a todo tempo. Resta saber o que, resta saber a quem. E aí, para finalizar, então, alguns pontos de reflexão, para que nós saiamos daqui refletindo nesses tipos de conhecimentos, entendendo como que nós podemos aplicar eles lá fora. Não só ficar aqui, que fala legal, que slide bonito. Não, a ideia é aplicar lá fora. Qual alimento nós temos ofertado? São minhas perguntas para vocês, cada um responder mentalmente. Senão vai ficar uma algazarra. Qual alimento temos ofertado? De que forma nós temos ofertado esse alimento? Olha, está aqui o meu tempo, mas com rancor. Toma aqui. Está reclamando tanto, toma. Qual a vontade por trás daquilo? Qual o sentimento? O teor daquela oferta? Como está a nossa mesa de atitude? Utilizando aqui do meu querido Emmanuel. E limpeza das palavras. Como será que está a nossa mesa de atitudes? Que tipo de mesa nós temos? Que tipo de banquete? Não, mas eu só tenho um pouquinho aqui de maledicência no meu banquete, tudo bem, mas já vai ter um gosto ruim. Já tira. Tira da mesa. Você não vai servir para o seu guest lá 5 pedaços de frango e um deles estragado. Mas os 4 estão bons. O que nós temos ofertado? Com a nossa mesa de atitudes e limpeza das palavras, a quem nós temos ofertado conscientemente? Só aqueles que nós sabemos que nos retribuem? Só aqueles que nós estamos ligados por algum direito dos homens? Da sociedade? Temos ofertado conscientemente? Ou só o sobressalente? Será que o que eu tenho me esforçado para ofertar ao próximo é só aquilo que eu tenho sobrando, que não vai fazer falta mesmo? Ou será que eu estou indo além? Claro, de novo, estamos falando de muito mais da questão material. E a última, estamos deixando que fatores externos influenciem a nossa oferta? Será que eu estou não estou ofertando da forma que deveria ser ofertado, ou da forma que eu gostaria, por medo do que vão falar de mim? Por medo do, como Emmanuel fala, das opiniões alheias no caminho, verdade e vida? Pelas influenciações externas? Por influenciações às vezes desencarnadas, porque eu estou numa faixa de vibração tão baixa pela minha mesa de atitudes, a qualidade do meu alimento, que esses fatores externos estão influenciando aquilo que eu estou ofertando? Estou sendo constrangido a ofertar, que nem Simão Sirineu foi constrangido a levantar a cruz do Mestre e ajudá-lo? Ficam as reflexões,
ficam as perguntas, de novo, para que nós abramos os nossos olhos, entendamos que tem muito que nós podemos fazer pelo próximo. Não é pouco, é muito. Porque os gestos podem ser pequenos, mas é muito para o próximo. E que nós estamos a todo tempo ofertando. Então, ficam aqui as reflexões e eu desejo muita luz na semana de todos nós. Obrigado.